Opa, galera, tudo certo? Voltamos então para a segunda parte da nossa aula sobre transgênicos. E, como eu disse, agora a gente vai falar um pouquinho dos transgênicos no Brasil. Vocês estão vendo aí um mapa sobre o top 5 em relação às áreas que utilizam transgênicos no mundo. Em primeiro lugar, a gente vê os Estados Unidos, certo? Liderando, principalmente nos belts, que são os cinturões agrícolas. Os Estados Unidos, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, eles são divididos em áreas especializadas em relação a determinados plantios, tá? Então, além de ser um país central por conta da grande produção tecnológica e de produtos de alto valor agregado, eles também são extremamente importantes em relação à produção primária, tá? Em segundo lugar, nós vemos o nosso país, o Brasil, um grande exportador de commodities, que são produtos de baixo valor agregado, que são comercializados in natura, e que também possuem preço fixado em bolsa de valores, tá certo? Obviamente, o valor unitário é baixo, então eles são comercializados em grandes quantidades. Em terceiro lugar, a gente vê um parceiro econômico nosso, do Mercosul, né, que é a Argentina, responsável por uma quantidade bastante considerável em relação aos transgênicos. A gente vê que 67% dos transgênicos no Brasil, eles são representados por soja. Somos grandes exportadores de soja. Logo em seguida, a gente vê o milho e, por fim, o algodão, ou seja, os três cultivos predominantes. Já na Argentina, a gente também vê uma grande exportação de soja. Como vocês podem enxergar, até, inclusive, a percentagem em relação aos transgênicos do plantio de soja é até mais alta do que o do Brasil, mas ela acaba seguindo o padrão em relação a soja, milho e algodão serem os produtos mais desenvolvidos. Depois, a gente vê o Canadá, e aí o Canadá ele vai se destacar mais pela cultura da canola. Gente, precisamos levar em consideração que as várias zonas temperadas, as várias zonas térmicas da Terra, elas vão influenciar, ou climáticas, elas vão influenciar também nos cultivos, tá certo? A gente sabe que o Canadá é um país com um clima bastante frio, pelo fato de estar em elevadas latitudes. Mas que ele também desenvolve soja e desenvolve milho. E que, por fim, a gente vê a Índia, tá? A Índia, a gente vê que o grande forte dela, na verdade, em relação aos transgênicos, é o plantio de algodão. Por sua vez, os Estados Unidos, apesar de terem uma predominância, uma divisão até bem equilibrada em relação à soja e ao milho, eles também desenvolvem tanto o algodão, quanto a canola, quanto a alfafa. E ainda tem uma pequena percentagem em relação a outras culturas. Vale ressaltar que dois países que receberam uma ajuda bastante considerável dos Estados Unidos no período de Revolução Verde, que foram Brasil e Índia, eles acabaram se tornando grandes exportadores de transgênicos. Então, obviamente, isso tem relação com aquela questão do repasse de técnicas que vai fazer com que parte daquela agricultura, que até então era uma agricultura predominantemente extensiva, passe a desenvolver processos relacionados à gestão intensiva em relação ao investimento de capital e uso de tecnologia no campo, tanto na agricultura quanto na pecuária, mas no caso aqui, no mapa que nós estamos abordando, a gente vê que a principal manifestação é em relação à agricultura. A gente está falando de agricultura aqui, basicamente. Esse mapa ele também destaca outros 19 países que adotam os transgênicos. A gente pode ver o México também, que
que também recebeu investimentos dessa Revolução Verde, alguns países africanos, destacamos também a Austrália, alguns países também da Ásia, beleza? Então, vamos seguir. Agora, se a gente vai falar de transgênicos no Brasil, especificamente. Como eu havia dito, o Brasil é um dos maiores produtores de transgênicos do mundo. Então, isso é um elemento que vocês precisam saber. Até porque é por isso que as provas vestibulares acabam caindo tanto em cima, batendo tanto nessa questão dos aspectos positivos, mas principalmente dos aspectos negativos do consumo dos transgênicos. Em 98, ou seja, no final do século XX, a gente identifica que a venda dos transgênicos ela acabou sendo proibida no Brasil por conta de uma ação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Só que essa medida ela durou pouquíssimo tempo, tanto que em 2003 ela foi revogada. Um outro ponto importante que a gente precisa destacar é a questão da Lei de Biossegurança. Essa Lei de Biossegurança, que é a 11.115, feita em 2005, ela estabeleceu regras sobre as pesquisas em biotecnologia no país. É como se regulamentasse, vamos botar ordem na casa, entendeu? E aí você vê a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. Por que essa CTN-Bio ela é importante? Porque ela vai estabelecer um padrão de qualidade e de fiscalização sobre a produção dos transgênicos, o que acaba dando uma maior tranquilidade para o consumidor, porque ele sabe que esses transgênicos eles têm que passar por uma série de análises e de critérios para que eles possam ser consumidos, tá certo? Uma questão polêmica que eu queria destacar com vocês devem estar vendo aí, eu botei um símbolo dos transgênicos para vocês verem, botei inclusive também na capa da apresentação, que é esse T envolvido num triângulo amarelo com bordas pretas. A gente consegue fazer uma associação desse símbolo dos transgênicos com o símbolo da radioatividade. E existe uma crítica enorme em relação a isso, porque principalmente os grandes latifundiários, as pessoas envolvidas com o agronegócio, que lucram muito com isso, falam que é ruim isso para quem produz transgênicos, porque quando você vê um símbolo que faz associação à radioatividade, isso te dá uma certa insegurança, porque parece que você está consumindo alguma coisa que vai fazer mal para a sua saúde. E eles defendem que os transgênicos não fazem mal para a saúde e que não existem pesquisas efetivas que comprovem isso, tá? A gente tem um projeto de lei que rola aqui no Brasil desde 2015, em relação à questão da rotulagem dos transgênicos. Por quê? Até então, o que a gente vê é que produtos transgênicos precisam receber esse rótulo aí que vocês têm, caso eles possuam material transgênico em sua composição. Obviamente, se são produtos transgênicos, vão ter, né? Enfim, redundância aqui, ó, batendo palma. Mas, por outro lado, essa lei ela vai defender que só os produtos que têm mais de 1% de transgênicos é que deveriam ter esse T. E aí, galera, rola uma... não existe uma unanimidade em relação à opinião sobre isso. Por quê? Porque as pessoas que defendem que esse símbolo ele precisa existir incondicionalmente, toda vez que existe qualquer tipo de elemento transgênico no produto que está sendo consumido, essa corrente ela vai falar que o consumidor ele tem direito de saber o que ele está consumindo. E aí, cabe a ele decidir se vai querer ou não consumir aquilo. Por outro lado, existe uma outra corrente que vai falar que quando você tem
esse símbolo, isso acaba milindrando o mercado consumidor, consequentemente reduzindo o consumo e prejudicando os seus produtores, tá certo? Isso está sendo votado até hoje e ainda não existe uma determinação certa. O que eu quero que vocês entendam, e que eu acho que vocês sabem, que o Brasil ele é um país com uma estrutura fundiária altamente concentrada, vocês têm ciência disso, né? E que por conta dessa intensa concentração fundiária, a gente percebe que somos dominados por latifundiários e que se interessam por isso. E parte desses latifundiários ocupam cargos no Congresso, no Senado e, consequentemente, acabam legislando em causa própria, tá certo? Pensando mais nos seus interesses do que efetivamente no que é benéfico para a população. Mas isso é um tema extremamente polêmico, como vocês devem imaginar, e eu não quero enveredar muito por aí, não. Quero só jogar a sementinha e sair correndo. Beleza, pessoal? Então é isso. Façam os exercícios de fixação, porque eu acho que isso vai ser muito importante. Sair da teoria, entrar na prática. E se vocês puderem também fazer uma redação sobre o tema, eu acho que é bastante interessante e pode ser muito frutífero para vocês quando vocês forem fazer uma prova de vestibular. Beleza? Um beijo, ficamos por aqui. Até a próxima.